Irmãos, leremos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos repetir a leitura juntos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estamos entrando aqui numa dimensão que é especialmente misteriosa, especialmente diferente de tudo aquilo que existe no nosso conhecimento das coisas. Diferente de tudo aquilo que existe na realidade das coisas conforme nós conhecemos. Porque aqui nós estamos penetrando nos mistérios de Deus com relação à obra da redenção que foi projetada na eternidade, antes da fundação do mundo. Nós não temos condições de penetrar nesse mistério para entendê-lo em toda a sua profundidade, dimensão, grandeza. E esperamos que o Espírito Santo de Deus, e oramos para que o Espírito Santo de Deus, nesta oportunidade, nos conceda o entendimento e a compreensão desse ensino. O ensino que está ligado ao nosso transporte do reino das trevas para o reino da luz. Eu tenho percebido que Deus tem colocado a sua boa mão na formação das nossas liturgias para combiná-las com a palavra que Ele nos tem trago. E hoje nós já podemos ouvir referências à luz, ao reino ao qual nós já pertencemos, e é domingo de celebração da ceia do Senhor, que é o nosso vínculo visível com toda a realidade que ouviremos nesta oportunidade a respeito da redenção. Nós estamos diante da verdade de que Deus realizou uma obra, tendo a mim e a você, a cada um de nós, como objeto. E essa obra, ela
ela se realizou pela soberana vontade de Deus, como eu disse, nos tempos eternos. E ela compreende uma libertação completa e definitiva de um estado espiritual para um outro estado completamente oposto. Uma mudança radical do caos para a ordem, da morte para a vida, da condenação para a redenção. Os verbos libertar e transportar, usados pelo apóstolo Paulo, se referem a procedimentos de Deus que nos remetem ao êxodo, descrito no livro de Êxodo, de libertar o povo de Deus do Egito para a terra que Deus lhes prometeu pela sua aliança com Abraão. E esse êxodo do Egito para Canaã, ele prefigura a libertação do pecado, segundo o ensino da palavra de Deus, cuja libertação todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador já experimentamos. E tanto prefigura a libertação do pecado, quanto também prefigura a entrada no céu, que é tipificado, simbolizado pela Canaã terrestre. E assim como o próprio Deus, voluntariamente, incondicionalmente, soberanamente, poderosamente, libertou seu povo do Egito e o conduziu até realizar a sua entrada na terra prometida. O que a palavra de Deus quer nos dizer nesta noite é que Deus fez isto também com relação a cada um de nós que já crê em Jesus Cristo como Salvador. Deus já nos libertou e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esses verbos, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, eles estão em um tempo e uma qualidade verbais que se referem a um ato já completamente realizado. Esse tempo e qualidade verbal no grego é chamado de aoristo e se refere a um fato consumado, que não depende mais de nada. Ele já está completo. Então, para Deus, a nossa libertação do pecado e a nossa entrada na glória, já está tudo estabelecido de princípio ao fim, de forma definitiva, completa, cabal. Do nosso ponto de vista, nós olhamos para a nossa glorificação futura. Mas para Deus, que vive na eternidade, que é o Deus eterno, tanto a nossa libertação do pecado, quanto a nossa glorificação e entrada na glória, no novo céu e na nova terra, já estão realizados. Deus fez tudo de tal maneira que o seu Espírito Santo operando eficazmente em nós,
tanto nos garante isto, quanto funciona como um penhor da parte de Deus colocado em nós como garantia do cumprimento dessa aliança e dessa obra de redenção da sua forma completa. Portanto, nós estamos diante de algumas verdades relacionadas a esse milagre. E essas verdades têm a ver com a nossa condição espiritual e com a nossa condição terrena. Em primeiro lugar, houve uma mudança espiritual, que também é moral, de uma forma totalmente radical. Houve uma completa descontinuidade na dimensão espiritual, de pecador para santo, de injusto para justo, de ímpio para temente a Deus, de filho das trevas para filho da luz. Ensinando sobre isso, o apóstolo Paulo diz: nos quais andastes outrora, falando a respeito da nossa vida de pecados, de escravidão espiritual e moral. Ele disse: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa era a nossa condição antes de sermos libertados das trevas e transportados para o reino de Deus. Então a mudança foi completa e foi absolutamente radical no sentido espiritual e no sentido moral, uma completa descontinuidade, um rompimento da vida no pecado, um rompimento da vida nas trevas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito de Satanás que atua nos filhos da desobediência. Houve um corte, houve um rompimento. Os grilhões foram partidos, as cadeias foram todas quebradas, a prisão foi aberta e nós fomos retirados dela e transportados para uma realidade completamente diferente. Quando o apóstolo Paulo estava falando a respeito da sua vocação, lá no livro de Atos, ele disse que o chamado de Deus para ele incluiu as seguintes palavras: você foi chamado para abrir-lhe os olhos dos gentios, para lhes abrir os olhos
e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós estamos aqui, você e eu, gentios, libertados pelo Evangelho, que Paulo foi chamado a pregar, e depois de Paulo, todos aqueles que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho. Cada um de nós pode se ver aqui como cegos que tiveram os olhos abertos, como escravos das trevas e de Satanás, que foram convertidos para a luz, a fim de recebermos remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Recentemente nós falamos sobre isso aqui, que foi o próprio Deus quem nos capacitou para essas coisas. Deus nos fez idôneos para essa herança. Nos capacitou para a herança dos filhos de Deus na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Uma redenção ou resgate para a glória, emancipação para o céu, é a remoção de uma realidade para outra, ou seja, do império das trevas, onde dominam os poderes malignos e onde a autoridade de Satanás é exercida, para o reino de Cristo. Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído e preso, diante de todo aquele quadro de ameaça, de constrangimento, ele disse para os seus algozes: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O poder das trevas. É o próprio Jesus Cristo quem está atribuindo poder às trevas. Mas esse poder das trevas é um poder delegado pelo próprio Deus. É um poder usurpado por Satanás. É um poder tanto limitado no seu alcance, nos seus efeitos, quanto também é um poder que já está com seus dias contados. Porque quando Jesus Cristo voltar, esse poder ele será totalmente aniquilado.
não terá mais condições de escravizar e nem de influenciar a vida de ninguém. Mas agora, como disse Jesus Cristo, é o poder das trevas. E nós vivemos em um mundo dominado pelas trevas. E esse poder das trevas exercido por Satanás e os seus demônios tem os seus resultados, a sua expressão de forma bem visível diante dos nossos olhos, bem sensível à nossa fé em Cristo Jesus, bem exposto na vida das pessoas que não creem em Deus. E ele continuará crescendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar aquilo que Cristo disse para Paulo a respeito do Evangelho. Você vai abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. A palavra potestade, ela tem o sentido de uma autoridade que reina de forma a dominar aqueles que são súditos dessa potestade, desse reino. Quando nós éramos desse reino, nós fomos transportados para o reino de Cristo, não por vontade própria, porque não tínhamos nenhuma vontade, nenhum interesse no reino de Deus, mas fomos libertados pela graça soberana de Deus. Isso é redenção. E essa redenção, ela é contada na Bíblia inteira, desde o início. Desde que Deus disse para o diabo, na forma de serpente, que da semente da mulher iria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali Deus estava prometendo que os descendentes da mulher destacados daqueles que eram da descendência da serpente iriam ser libertados. O esmagamento da cabeça da serpente significava redenção, resgate, remissão. E essa promessa, ela foi sendo progressivamente revelada nas Escrituras, através de várias pessoas e de vários acontecimentos. E através de algumas instituições, como, por exemplo, a instituição do Goel, ou libertador, aquele que pela lei tinha a autoridade e o direito de interferir em uma determinada transação para resgatar e restituir
a uma pessoa ou a uma família aquilo que tinha sido vendido ou perdido. E nós temos uma linda, graciosa história nas Escrituras que fala disto. A história de Ruth com o seu Goel, que trouxe a restituição daquilo que havia sido perdido. E aí nós temos então essa doutrina personificada na vida de Boaz, que se tornou o Goel, o redentor, o resgatador daquilo que havia pertencido à família de Noemi. E assim também o resgate, a redenção caiu sobre a pessoa de Ruth, que era nora de Noemi. Deus quer que nós saibamos, e Ele quis que todos os leitores da Bíblia soubessem que aquela instituição e aquele que a representou no livro de Ruth estavam apontando para Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso Goel, o nosso redentor. Não apenas nós fomos transportados para o reino do Filho, do amor de Deus, mas também nós fomos nele estabelecidos para sempre, através não apenas da redenção, mas através também da remissão dos pecados. A palavra remissão, ela se refere a um ato de Deus que nós conhecemos na vida social, na vida legal, na vida forense. Porque é aquele ato legal que diz para o réu, para o acusado, que ele está livre, que ele está sendo declarado inocente do seu crime. Que não há mais condenação, que a sua culpa foi removida. No nosso caso, diante de Deus, Deus se assentou no seu tribunal e condenou o pecado e o pecador. E pelos seus pecados, cada pecador foi sentenciado à morte eterna, à condenação eterna, ao inferno, à perdição. Mas esse mesmo Deus, como
como juiz, na condição e qualidade de juiz. Ele promoveu o meio de inocentar ao culpado, ao réu, a mim e a você. Ele promoveu um Goel, um libertador, que se colocasse entre nós e Deus, um intercessor, como Jó pediu: dá-me um fiador para contigo mesmo. E esse intercessor, esse Goel, ele se apresentou voluntariamente a Deus, segundo a vontade de Deus, para realizar a nossa redenção através da remissão dos nossos pecados, dos nossos crimes, para dissipar, remover, desfazer a nossa condenação. E a única maneira, segundo a justiça de Deus e diante do tribunal de Deus, para isso ser feito e satisfazer a justiça de Deus, seria o derramamento de sangue inocente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É a justiça de Deus. E o Filho de Deus deveria se encarnar, viver sem pecado e apresentar-se diante de Deus como o remidor, o resgatador. E sofrer tudo aquilo que estava envolvido nessa obra de remissão dos pecados, de purificação dos pecados, que incluía a sua morte e morte de cruz. Se você virar uma página, uma folha dessa carta que estamos estudando, nós vamos ler nos versículos 13 e 14 o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Uma obra de remissão completa, de acordo com as exigências da justiça de Deus, em favor de quem estava morto nas suas transgressões, nos seus delitos. Que éramos nós, eu e você. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, aqui diz que a dívida que era contra nós e que nós não poderíamos pagar de forma alguma,
ela foi paga por Jesus Cristo. Ele satisfez a justiça de Deus. E ele a pagou e a encravou na cruz. Diante dos olhos de Deus, lá na cruz, a nossa dívida para com ele foi paga e foi pregada na cruz. Para servir de testemunho à justiça de Deus para sempre, em nosso favor. Quando Deus nos olha, Ele não vê mais culpa em nós. A condenação do pecado foi removida. A perdição foi cancelada. Nós estamos diante dos olhos de Deus como santos, justos, sem pecado. Por causa da remissão dos nossos pecados, resultante da obra de redenção do nosso Redentor. E no versículo 15 do capítulo 2 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todo o poder das trevas que era contra nós foi derrotado. Irmãos, como é que nós podemos ver isto? Não tem como. Os nossos olhos humanos, os nossos pensamentos, por mais penetrantes que sejam, não são capazes de abarcar, de penetrar esse mistério. Por mais atilada que seja a nossa mente, por mais penetrante que seja, não consegue chegar aos limites dessa dimensão. Aqui nós estamos no limiar, nos limites de uma dimensão inatingível para nós. Mas que nos atingiu e nos envolveu e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, reino de luz e de amor. Agora, tudo isso provocou uma outra mudança, que além de descontinuidade, também tem continuidades. Até agora nós falamos de uma mudança tão radical que ela rompeu com tudo o que nós éramos, provocou uma completa descontinuidade na nossa vida espiritual e moral, porque nós fomos libertados e transportados para uma outra realidade. Houve então um corte
uma ruptura completa. Mas isso deu origem a outras mudanças que trouxeram uma nova realidade para as nossas vidas, que tanto provocaram descontinuidades na nossa maneira de viver, quanto ainda prevalecem algumas coisas, uma continuidade. Aqui a descontinuidade não é total. E nós estamos falando, em primeiro lugar, de uma mudança social. Quais são as implicações sociais da redenção? Porque as coisas não aconteceram apenas na esfera espiritual, na esfera moral, mas também na esfera social. Uma vez libertados do império das trevas, como é que nós vamos poder continuar vivendo em um mundo de trevas? Nós agora somos cidadãos de dois reinos. Vivemos no reino da luz, mas convivemos no reino das trevas. E esse tipo de relação, esse tipo de convívio, ele está relacionado com pessoas que estão, às vezes, dentro da nossa própria casa. E que certamente estão dentro do nosso local de trabalho e do nosso local de estudo. E nos trajetos que nós percorremos de um lugar para o outro. O problema da convivência, da relação de justos com ímpios é real e afeta o nosso viver diário em todo o tempo. Nós temos que fazer escolhas diariamente. Nós temos que enfrentar situações adversas, circunstâncias, às vezes imprevistas, inesperadas, e enfrentar pessoas. Nós temos em cada pessoa não crente um inimigo declarado da nossa fé. Se ele não se expressa verbalmente, se ele não se expressa no seu contato diário conosco agora, vai chegar o dia, e foi Jesus Cristo quem disse isso com todas as letras, em que cada uma dessas pessoas que não são crentes vão julgar que estão prestando um culto a Deus por tirar as nossas vidas. Tal será o engano, a sedução do maligno, do príncipe da potestade do ar, do império das trevas sobre essas pessoas, com quem agora nós convivemos. Nós estamos vivendo em um mundo espiritual na qualidade de filhos da luz, de filhos de Deus. Nós estamos vivendo no reino da luz de Jesus Cristo, mas também nós estamos convivendo com um mundo tenebroso, inimigo de Deus, inimigo dos filhos de Deus.
Podemos ter a absoluta certeza de que em cada dia nós estaremos travando uma ou mais batalhas. E não há como contornar isso, não há como fugir disso. Porque nós fomos colocados por Deus neste mundo para dar testemunho dele. E faz parte da nossa responsabilidade anunciar para os outros aquilo que Deus fez por nós, pela vida e pela palavra, pelo testemunho. E isso envolve relacionamento com as pessoas, envolve convivência. E há pessoas que são insuportáveis, intoleráveis. E se ainda não são, vão se tornar. Há situações e circunstâncias que vão exigir de nós perseverança. A palavra perseverança na Bíblia, ela significa a capacidade de tolerar, de suportar situações e circunstâncias adversas. E a palavra perseverança, ela nos diz que essas situações, às vezes, podem ser esmagadoras. Terão a capacidade de nos conduzir ao limite das nossas forças. Mas aí a Bíblia diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, porque juntamente com as provações nos proverá livramento, de sorte que possamos suportá-los. Então, o transporte do reino das trevas para o reino de Deus, se teve descontinuidade por um lado, tem a continuidade por outro. Porque nós continuamos aqui. E a palavra de Deus nos mostra que para permanecermos e vencermos nesse reino dominado por Satanás, nós precisamos atender à vontade revelada de Deus na sua palavra, que nos diz que nós precisamos viver em santidade diante de Deus. A nossa vida precisa ser toda ela baseada na verdade de Deus, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, na obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor, e na adoração a Deus. Nós precisamos viver neste mundo como se já estivéssemos no céu. O nosso culto de adoração a Deus precisa ser diário, precisa ser ininterrupto, precisa ser contínuo. Cada momento, cada instante da nossa vida precisa ser de adoração, porque nós estamos na presença de Deus, em todo tempo, em todo momento. E finalmente, a mudança trazida pela
libertação, pela redenção, pela remissão dos pecados, ela tem a sua continuidade na nossa convivência e no nosso envolvimento com a nossa cultura. A nossa cultura, ou a cultura na qual nós vivemos, ela é pagã, ela é animal, ela é demoníaca, ela é terrena. A sua filosofia é inimiga de Deus. A sua educação é inimiga de Deus. A sua cosmovisão de mundo é inimiga de Deus. E isso afeta todas as áreas da nossa cultura. As artes, a ciência, a tecnologia, a educação. Basta que nós olhemos para as nossas escolas, desde a fundamental até a universidade. Até as crianças que nem sabem ainda ler e escrever já estão sendo conduzidas, preparadas por uma educação demoníaca, sexualmente desviada de Deus. E quando nós chegamos às nossas faculdades e universidades, nós percebemos que a humanidade está sendo cada vez mais preparada, mais formada para combater a verdade de Deus. Como viver a verdadeira vida cristã em meio a uma cultura dominada pelas potestades do ar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos conhecer todas as coisas e reter o que é bom. Mas ele não diz que nós devemos nos envolver em todas as coisas. Nós podemos saber a respeito de todas as coisas, nos informarmos. Faz parte do nosso treinamento como filhos de Deus. Mas nós precisamos usar as oportunidades que Deus nos concede para demonstrar a nossa fé, a nossa cosmovisão de mundo, o nosso conhecimento da verdadeira realidade das coisas. Para nos opormos à cultura inimiga de Deus. Deus não é inimigo da cultura. Devemos nos lembrar e ter consciência sempre disso. A cultura faz parte da nossa história. Mas nós vivemos e convivemos com uma cultura que desde a queda se tornou desviada de Deus e inimiga de Deus e funciona contra Deus e contra os filhos de Deus.
Nós precisamos educar os nossos filhos. Nós precisamos nos informar. Nós precisamos ler. Nós precisamos conhecer as coisas que Deus está produzindo no mundo através de pessoas que não pertencem a Deus. Em meio à pandemia, pessoas que não conhecem a Deus trabalharam e continuam trabalhando tenazmente para nos conceder vacinas. A cultura que é conduzida, que é dirigida por Deus, ela produz frutos úteis, benéficos para a humanidade, e nós fazemos parte dessa humanidade. Mas essa mesma cultura produz também coisas nocivas, prejudiciais à vida cristã, como a pornografia, como os cultos satânicos que estão ressurgindo, como a bruxaria que está na moda, a magia, como a violência, a corrupção. E a Bíblia diz que nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. E há obras que são claramente das trevas. Não podemos ser cúmplices dos pecados de uma cultura que se desviou desde a queda e cuja violência continua progredindo, cuja violência e imoralidade já provocou um dilúvio universal. E agora continua crescendo para trazer sobre a terra o último julgamento de Deus para a destruição de toda a humanidade que não crê em Deus. Viver uma cultura bíblica e santa em meio a uma cultura mundana e diabólica é uma tarefa, um desafio que necessita que nós vivamos diariamente, continuamente, ininterruptamente na presença de Deus, com orações, com súplicas, com intercessões. Inclusive intercessões pelas autoridades, intercessões pelo lugar onde nós moramos. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo lugar onde nós moramos para que nós possamos desfrutar de paz em meio à sociedade e em meio à cultura em que nós vivemos. E nós precisamos, nessa vida cristã, estarmos em dia com a palavra de Deus, lendo e meditando nela todos os dias, para que nós saibamos como nos conduzir no meio de uma sociedade, de uma cultura que é governada pelas trevas. E que cresce em inimizade contra Deus para também nos sufocar e nos inutilizar. Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E na qualidade de redimidos e de remidos, nós precisamos brilhar como luz em meio às trevas deste mundo, de uma sociedade e de uma cultura que gosta, que ama as trevas. Preparemo-nos para participarmos da Santa Ceia, tendo a consciência de que essa participação faz parte daquela realidade que foi trazida para as nossas vidas pela redenção e pela remissão que temos em Cristo. Redenção e remissão esta que são simbolizadas nos elementos dos quais nós vamos participar. E que possamos sair da casa do Senhor nesta noite para viver a vida de Cristo Jesus lá fora, no nosso dia a dia, como remidos, como resgatados. Como diz a Bíblia, lá no livro de Hebreus, nos desafiando: saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Que assim Deus nos abençoe. Amém.